Olá, muito boa tarde, Entre Família chegando Fala, aí minha na sua gente. casa. Oi, como Estamos vai chegando. você? Tudo bem? Boa tarde. Eu fiquei por último. Ficou. Dei tempo de vocês, agora é minha vez. Pronto. Tão comedida que eu quase medi a febre. Né? Tá tudo certo aí? Chegou, Você modo- quase mediu a minha febre. A sua febre, você chegou parecendo que você estava no consultório, que você fica assim, toda comedida, toda Eu séria. fico mesmo. Mas enfim, esse é o espaço onde a Darleide Pode ser ela. pode ser ela. eu sou eu mesma em todos os cantinhos, tá? Ah, tá. Então, meus amores, boa tarde pra vocês. Felizes da vida que nós estamos pra fazermos mais um programa com você. É de verdade. Eu, pelo menos, falo por mim. Você também? Você também? A gente fica feliz. Eu Hã? fico feliz de me Oi? encontrar com você aqui. Oi? Você não tá me ouvindo? Oi, ai, ai. O tema de Não tava hoje é ouvindo sobre direito isso aqui, ó. Não tava ouvindo direito. Pouca audição, Será que é cera? perda de audição. Ué, Será que precisa? perda de audição seletiva? Ou isso, né? Escolhe o que sofre quer desse ouvir e o mal. que não quer. Você sofre desse mal. Eu? Só escuta o que quer ouvir. É sim. Então é disso que nós vamos falar no programa de hoje, sobre perda auditiva, quais os cuidados e, por exemplo, pessoas que já usam ou têm necessidade de usar aparelho. Sabia que não é só assim pôr o aparelho e sair andando? Não, tem um tempo de adaptação e nós vamos inclusive dar um presente para você hoje sobre esse assunto aqui no Entre Família. Nossa convidada de hoje já está por aqui. Já está por aqui, a gente vai receber, já estamos recebendo, né, aqui no nosso Entre Família, ela que é fonoaudióloga de audiologia, Patrícia Jung. Seja bem-vinda, Patrícia. Daqui a pouco ela conversa mais com a gente sobre esse assunto e tem também no nosso... Hoje ela voltou. Hoje ela voltou. É, eu acho que depois de ontem, quiseram que ela voltasse, eu não, né? Quiser que ela voltasse. Não, Jô, por não deu muito favor, certo. Volta, Jô, volta, Sarou. Jô. Não, para com Quem isso. apresentou o Não, hashtag não, ontem... Jô, você voltou, que bom que você tá bem, saudável, mas se não tivesse voltado, a Abinal mandou super bem, viu? Ó, há Só quem pra diga registrar que também. quando você assistiu o hashtag de ontem, se sarou na hora. Eu ela falou, eu preciso voltar. Não, aí a doença já foi embora, eu preciso voltar. Tudo isso, gente. Já vou entrar assim, ó, num ao vivo de terça-feira pra resolver essa questão difícil. Não, ele arrasou, gente, arrasou. Inclusive, eu percebi que estava com saudade. Depois, né, de fazer aquele mico lá, né, vocês contarem, revelaram meu segredo. Voltei. É que eu fiquei um pouco afastada também por causa de vergonha, né? Deve ter sido... Por isso deve também. Ficou até Fiquei um passar pouco vergonha. traumatizada. Mas, gente, hoje, nosso momento hashtag, eu vou falar sobre uma operação da Polícia Federal que encontrou garimpeiros em estado de escravidão. Também sobre a onda de calor, que eu prometi, falei pra vocês que o mês de abril ia terminar aí com uma onda de calor, pois mês de maio inicia com uma onda de calor também. Os detalhes é só o nosso momento hashtag. E, claro, dados sobre o assunto de hoje, né? Números de jovens e pessoas aí adultas que acabam ouvindo, ó, tudo lá no volume alto. E prejudica, né, a audição também. Saberemos mais disso. Nossa, Verdade. isso aqui já é a minha primeira pergunta. Como é que a gente evita danos, né? Porque nós estamos sujeitos a tanta coisa, você em casa pensando, né? Então, a gente fala sobre perda auditiva, faz umas piadinhas ou outras aqui e tal, mas o negócio é muito, muito sério, muito sério. Tanto como a gente trata e recupera e insere quem tem perda auditiva e como se preserva também, como é que é a São sua vários saúde auditiva. fatores, né? Tem a questão genética, tem a questão de alimentação, que também influencia. Trabalho. Fones de ouvido, trabalho, Uau. em ambientes. E na prática, a gente vai aprender hoje um pouquinho também sobre e descobrir, né, os benefícios do uso do aparelho auditivo e alguns modelos disponíveis aí no mercado também. Muito bem, então fica com a gente, abre bem os ouvidos, escuta só. É bem rapidinho e já estamos de volta com você. Menino, lendo aqui sobre o tema perda auditiva, fico sabendo que 360 milhões de pessoas são acometidas pela perda auditiva de nível moderado ou profundo, conforme a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, nós estamos falando de algo que é uma realidade e que a gente precisa dar uma atenção muito especial a isso. Por isso, Entre Família é sobre perda auditiva. E tem perguntinha para você aí de casa responder e interagir com a gente. Verdade. Você tem alguma dúvida em relação a esse assunto da perda auditiva? Como a gente colocou aqui, né? Algumas questões aí de hereditariedade, algumas questões relacionadas à alimentação, estilo de vida e até mesmo fone de ouvido. E falando em fone de ouvido, já responde para a gente também se seus filhos, netos, eles usam fone de ouvido.
E o volume, hein? Como é que anda o volume desses fones? Que a galera curte muito ouvir coisa mais no individual ali e deixa o volume mais alto. Conta pra gente aí, manda aqui no nosso WhatsApp, 129-8315-0249. 129-8315-0249 ou aproxima a câmera do celular para esse QR Code aqui no cantinho e manda a sua pergunta pra gente também. A nossa especialista vai nos ajudar a trazer as respostas aí também, tá bom? Aproveita, né, Aleixo? E se você tiver dúvidas, pergunta, porque não é todo dia, né? Mas antes disso, eu vou até logo chamar a vinheta para a gente conversar logo sobre a hashtag, já que ela voltou, né? Sarou, você está aqui, sem segredos a serem contados, né? Por parte do Abinal, né? Um hashtag. Mas tem hashtag, que legal a gente está participando e está inteirado do mundo das notícias que tem por aí. Depois da vinheta. Eu coloquei como meta da minha vida em ficar mais esperta aí nas reuniões de pauta com o Abinal. Mas, gente, olha, começando com uma notícia que infelizmente ainda acontece. Uma operação conjunta da Polícia Federal, do ICMBio, tanto do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público, encontrou mais de 70 garimpeiros vivendo aí com condições parecidas à escravidão, em um garimpo ilegal em Maués, no sul do Amazonas. De acordo com as investigações da Polícia Federal, essa atividade legal produz mais de 6 quilos de ouro por dia, sendo considerado uma das mais lucrativas de toda a América Latina. Os garimpeiros trabalhavam embaixo da terra sem nenhuma proteção. No material divulgado pelos investigadores, cita ainda casos de servidão por dívidas, evidenciando a exploração dos trabalhadores. E temos fotos dessas dívidas também. Pode colocar aqui, é o local onde foram encontrados, sem nenhum cuidado, nenhuma proteção, equipamento que protege eles. E temos uma outra tela mostrando um pouquinho o caderno de dívidas que eles tinham. Então, desde uma camiseta, desde um desodorante, tudo era marcado com as dívidas daqueles que estavam trabalhando lá. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou os nomes dos responsáveis e nem houve prisões. A operação teve início na sexta-feira passada e vai continuar até a próxima sexta-feira dessa semana, dia 3 de maio, quando a Polícia Federal deverá divulgar um novo balanço sobre a situação. Então, ver se vão encontrar mais pessoas e quem pode ser preso aí em relação ao ato cometido. Tem muitas palavras para a gente ficar pensando, né, sobre isso. Mas uma se destaca sobre todas, né? É a maldade humana, a ganância, e ela é sistêmica. E a gente pode ficar procurando culpados, mas é mais do que um culpado. Geralmente, quando se fala de problemas tão sérios como esse, os verdadeiros criminosos não aparecem sendo presos, porque existe uma circunstância de extrema necessidade que coloca uma pessoa a se sujeitar a começar um processo como esse. Né? A gente fala assim, mas como que começou a acontecer isso? Existe uma miséria cercando isso tudo. Quando a gente fala de garimpo, a gente está falando de dinheiro. Mas toda vez que a gente fala de dinheiro, nós estamos falando que esse dinheiro está para todo mundo. 6 quilos de ouro por dia e um trabalhador em condição análoga à escravidão, é porque alguma coisa muito mais profunda está acontecendo ali. A Polícia Federal fez o que precisa ser feito na aplicação da lei e estourar uma situação como essa. Mas isso é uma parte do que foi feito, do que foi visto. Isso é do que foi visto. Tem muita coisa que a gente tem que fazer enquanto sociedade, numa discussão pública, para pensar na proteção à pessoa. Inclusive, algumas dos itens que tem na lista eram condições necessárias, né? Coisas que eles precisavam, de higiene pessoal e tudo mais. Então, você vê que tem aquela dívida, pode motivar ainda mais que a pessoa acabe, não motivando, mas aprisionando a pessoa ali, porque ela tem uma dívida, né? Tem valor que pagar. altíssimo, um sabonete, por exemplo, R$10 ali, né? Sendo vendido por eles. Até estava vendo aqui o valor do ouro, está em média o grama do ouro, R$386 o grama do ouro. Então, são 6 quilos, né, por dia, mais ou menos. Então, só multiplicar isso vezes 6 quilos, né? É uma pessoa que está longe de casa. Então, se você for pensar no Código de Lei Trabalhista, ele longe de casa, todo esse custo aí não é dele. Esse custo é do empregador. Então, é uma bagunça completa, né? É algo muito, muito errado acontecendo. Uma crueldade, né? Muita crueldade, crueldade, desprezo maldade. à vida humana, é você tirar completamente a dignidade do trabalhador, que deveria e é digno do seu salário. É uma miséria exposta. Ainda mais pela falta de equipamentos, né? A vida ali, né? Já colocando em risco
é aquilo, tá trabalhando de fora com a possibilidade de não voltar para casa, né? A condição que eles estavam. Mas assim, gente, parece, seguindo aqui com o nosso momento hashtag, parece que eu estou prestes aí a repetir uma notícia para você, mas não é o caso, viu? A onda de calor continuará aí afetando boa parte do Brasil. A previsão inicial indicava que tudo terminaria nesta semana, o fim de abril, mas a quarta onda de calor deve persistir até a próxima semana, terminando no dia 10 de maio. Quem sabe, né, minha gente? Quem mais sentirá os efeitos será o centro-sul do país. A previsão é que os estados como Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso registrem aí temperaturas superiores a 5 graus da média nos próximos dias. Então, vai aumentar. E a onda de calor já está aí na região que serão afetados, os estados que serão afetados. O calor é o resultado da atuação de uma área de alta pressão que impede o avanço de frentes frias para o sudeste e centro-oeste. Ou seja, o calor, o ar seco e quente também vai permanecer. E eu já aproveito para te dar uma dica: hidratação. É essencial aí para esses dias de calorzão. Não somente a água, mas também o protetor solar. Então, se você tem em casa ou se você não tem, já aproveita para comprar um protetor solar que o calor vai permanecer por mais uns dias, viu? Mas aqui, gente, para finalizar nosso momento hashtag, você já percebeu que fones de ouvido se tornaram uma paixão entre os jovens, né? A gente vê na rua as pessoas caminhando, o fone de ouvido tá ali e o mundo lá da pessoa fechadinho, bloqueado com o áudio que ela tá escutando. Ficam mergulhados aí neste mundo. Até aí tudo bem, afinal, quem não gosta de música, não é mesmo? No entanto, começa a dificultar quando se trata de volume. Para você ter uma ideia, mais de 1 bilhão de jovens ao redor do mundo correm um risco de sofrer perda auditiva por ouvirem música alta, tanto nos fones de ouvido quanto em eventos ao vivo em caixas de som. Esse alerta foi feito por uma pesquisadora de uma universidade dos Estados Unidos. E vou agora te mostrar alguns dados, apresentar alguns dados de jovens, o quanto que eles utilizam o som lá no alto. Então, 23,8% dos jovens entre 12 e 34 anos usam aí fones com um som bem alto. 48,2% jovens entre 12 e 34 anos também acabam passando do limite excessivo em bares e casas noturnas. Então, o volume lá no alto prejudicando a audição. E é claro, no nosso momento aqui no programa, a gente vai tratar sobre esse assunto hoje, mas o hashtag fica por aqui, viu? E aí agora, para você, desejo um bom final de semana, bom feriado, não tô antecipando ainda. Um bom feriado para você, eu volto na quinta e amanhã você fica com o Lucas no hashtag. Tchau, tchau, gente. Valeu, Josi. Querida, muito obrigada. Hashtag volta amanhã. E eu vou receber agora a nossa convidada do dia, Patrícia. Vem pra cá, ela que é a que vai nos responder as perguntas a respeito de perda auditiva, preventivamente também, como trabalhar. Fique à vontade. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo certo. Sua primeira vez com a gente, mas espero que de outras vezes também seja possível recebê-la. Claro, será um prazer. Obrigada, boa tarde. E responde pra gente. Ouvíamos agora a notícia de que o volume é uma grande dificuldade, já que com o uso de aparelhos ou de fones, isso é o comum, o normal. Em que nível nós estamos falando de prejuízos no uso destes aparelhos no dia a dia? É de fato perda auditiva o resultado disso? Sim, qualquer ruído muito alto, seja muito perto, ou mesmo num ambiente que esteja acima de 80, 85 decibéis, é prejudicial. E o uso prolongado ou dos fones, ou de você frequentar lugares, vai trazer uma perda auditiva, sim. Qualquer fone? Qualquer fone. A questão do fone é assim, se estiver baixinho, ok. Qualquer fone Não tem saudável. problema. A questão do fone é porque se coloca o fone, se coloca muito alto. A gente que frequenta aí os ambientes acaba escutando a própria música de alguém que está com fone. Isso está muito alto mesmo. E pode trazer sim a perda auditiva, porque vai prejudicar a cóclea, que é o nosso órgão auditivo, que tem as células ciliadas, e é lá que vai acontecer o estrago. A gente, quando fala de números de pessoas com perda auditiva no mundo, o número é bem grande, né? Maior do que outras doenças que são outras dificuldades são mais populares, inclusive, né? 360 milhões de pessoas. Existe alguma predisposição genética, algum elemento sobre isso? Ou a gente pode colocar essa perda auditiva em fatores mais evitáveis?
Então, existem os dois. Existem as perdas auditivas causadas por genética, né? Daí, normalmente, as pessoas já nascem com uma perda ou tem algumas perdas que são progressivas, genéticas e progressivas, mas existem diversos tipos de perdas que são adquiridas, né? Que daí pode ser adquirida pelo ruído, que a gente tem falado, também por outras doenças virais como meningite, sarampo. Algumas infecções maltratadas também podem trazer perdas auditivas. Então, muitas perdas, as adquiridas, tem como a gente prevenir. Certo. Agora, até ouvi falar, queria que você confirmasse para a gente, questão da obesidade na adolescência. Isso é um fator de risco também para perda auditiva? Olha, já tem alguns estudos, embora alguns estudos ainda não tenham conseguido comprovar, outros já estão falando sim que a obesidade pode ser um risco maior para a perda auditiva. E daí esses estudos, eles trazem assim, a questão inflamatória, né? Porque a obesidade mórbida traz uma questão inflamatória, circulatória e também metabólica, né? No caso, a diabetes. Como a diabetes acaba um alto índice de insulina dentro do sangue, acaba trazendo muitas outras, como se diz, problemas, tipo de visão, ele pode alcançar os órgãos auditivos também. Então a gente até pega aí um adolescente, né, que está obeso, não gosta muito de praticar esportes, mas ficar na frente do videogame ou mesmo no celular com fone no ouvido é um risco ainda maior. Fone no ouvido, ouvindo alto, jogos, ou seja o que for, obesidade, então tudo isso são agravantes para perda auditiva. Sim, aí a gente estaria juntando dois fatores agravantes, né? Já que alguns estudos já comprovam a obesidade com a relação com a perda auditiva e o uso de fones muito altos vão trazer o prejuízo. A produção considerou que nós falássemos sobre a pandemia e a relação da pandemia com a perda auditiva. Por quê? Porque o Covid, né, é uma doença viral e como algumas doenças virais pode sim trazer a perda auditiva. Ataca muitos sistemas. Exatamente. Então nós estamos falando do vírus em si. Do vírus em si. Quem foi acometido de Covid, uma das consequências pode ter sido sim ou pode ser sim perda auditiva. Sim. Muitos estudos trouxeram que algumas pessoas, mesmo que pegaram uma Covid fraquinha ou assintomática, algumas semanas depois apresentaram perda súbita. E a perda súbita pode ser reversível, mas como pode ficar também. Como pessoas perderam o paladar, né? Perderam Exatamente. o sabor, perderam o sentido do olfato também. Algumas pessoas perderam a audição. Uau! E algumas pessoas que já tinham perda auditiva pioraram o seu grau de perda auditiva. Por conta da doença do vírus da Covid. Bom, eu imagino que entre os sinais, que era o que eu ia perguntar, mas pergunto e depois do intervalo a gente continua, como perceber a necessidade de buscar um profissional? Penso eu, logo escuto menos. Eu falava para ela no intervalo, disse, doutor, eu tenho medo de estar ouvindo pouco. Sempre fico preocupada e faço o exame, tá ok, mas a cada ano agora eu vou repetir, para saber se eu estou escutando vocês bem direitinho. Nós vamos para o intervalo e já voltamos falando hoje sobre perda auditiva. Interessa para você? Importante para você? Mande a sua pergunta pelo 983-150249, é o nosso WhatsApp. E a gente já volta. Estamos de volta. Você ouviu falar que a gente está em mais uma onda de calor, né? É assim, é uma tsunami de calor, que falam que é uma onda, mas não vem esse friozinho aqui. Só queria falar isso agora, porque na hora não deixaram falar. Mas se é isso, então você tem que beber água, né? Se hidrate, beba uma água, pega o seu telefone e fala com a gente também, que é legal. Por exemplo, você tem alguma dúvida sobre perda auditiva, tem uma experiência sobre isso, alguém na sua casa usa um aparelho e você pode compartilhar a experiência, tem um monte de coisa para você falar com a gente que vai enriquecer o programa e a gente gosta de trocar uma ideia muito legal. Agora que eu já falei que eu queria, mas falar quem foi que lhe desautorizou a fazer aquele comentário? Quem? Isso também não era para falar? Nem isso era para falar. Fez um link já, ó. Foi show. A Darlene, ela veio vestida de tangue laranja hoje, cheia de censurar as pessoas.
Meus queridos, vamos ler interação agora. Joga aqui na tela uma pergunta que tem a ver com o que eu tinha deixado no ar. Essa é da Bianca Maria. Quais são os sinais que eu posso estar perdendo a audição? Muitas vezes eu tenho dificuldade para entender pessoas que falam baixo. Bianca, eu fico assim, gente, fala mais alto, moça. Isso é normal? Eu tenho 65 anos, não tenho doença nenhuma. Eu não tenho doença nenhuma também, nem 65 anos. Mas quando começa a falar muito baixinho, Patrícia, e aí? Olha, alguns sinais que a gente já pode perceber. O zumbido, sabe? Eu tenho uma panela de pressão dentro da minha orelha, ou eu tenho um barulho de cachoeira. Isso pode ser um prenúncio de que está começando a perder. Normalmente, quando a gente começa a perder, principalmente pelo ruído ou que a gente chama de presbiacusia, que são as perdas devido à idade, a gente começa a perder nos sons mais agudos, né? Que são aqueles sons fininhos. Então, às vezes, a voz do pastor, eu ouço, porque ele tem aquela voz grave, mas a sua voz... Imagina do abinal. Nem tanto, é do abinal. Agora, a sua voz, que são as vozes femininas, Sim. que são mais fininhas, eu já tenho mais dificuldade. Às vezes, os pacientes chegam e falam assim, eu converso bem com meu filho, mas com a minha filha... Então, já são fatores que a gente começa a perceber. Dificuldade de ouvir em ambientes ruidosos. Antes eu ouvia melhor 2 ou mais pessoas conversando, eu tenho dificuldade. Eu estou num ambiente e a pessoa está no outro, já estou sentindo que está mais difícil. Pode ser um sinal, sim. É lógico, é sempre importante procurar um especialista para fazer todos os exames. Todo ano eu faço audiometria, tá ok, mas a cada ano eu fico, e agora, como é que vai ser? Outro dia, ouvindo alguém falar tão baixinho, quando eu vi, eu estava assim, completamente inclinada. Estou esperando fazer audiometria de novo. A gente continua recebendo aqui suas perguntas, daqui a pouco a gente joga no telão para a doutora Patrícia responder para a gente. Não é, Binal? O que você está aprontando daí? Estou aqui, já nesse espaço para poder bater um papo com alguém que tem vivido, né, desde há um bom tempo atrás, o desconforto, né, de não ouvir direito uma coisa ou outra, pedir para as pessoas falarem um pouquinho mais alto, porque não estava conseguindo entender. Cuidado, hein, Darleide? Vamos pegar as dicas aqui também, viu? Mas a gente conversa agora com a Fernanda. Fernanda, boa tarde, prazer falar contigo. A Fernanda Santos, professora. É isso, Fernanda? Boa tarde. Sim, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer falar contigo, Fernanda. Prazer meu também. Uma alegria e satisfação estar com vocês. Obrigado. Fernanda, conta pra gente aí, quando que você começou a ter uma perda auditiva? Quando você percebeu que, de fato, algo de errado com a minha audição, não estou conseguindo entender direito, acho que é hora de procurar um especialista. Como que aconteceu isso? Bem, na verdade, eu tinha meus 15, 16 anos e eu percebia que o ouvido esquerdo estava com algum probleminha, não estava conseguindo ouvir muito bem. Mas eu pensei, bom, deve ser talvez fones de ouvido, pode que eu esteja escutando muito alto. Mas depois foi passando o tempo e não fui dando importância para isso. Depois, na época da faculdade, ali pelos meus 20, 22 anos, eu também já estava percebendo a questão ali da perda auditiva. Mas eu sempre gostei muito de falar ao telefone, sempre gostei muito de ouvir músicas. Altas, e eu escutava muito, ouvia muita televisão, sons muito alto, e aí um dia eu estava conversando ao telefone, isso há alguns anos atrás, e eu percebi que o ouvido esquerdo eu não estava escutando muito bem, o direito já estava me dando uma audição melhor. E depois, passou-se o tempo, em 2018, eu fui morar na cidade de Erechim e eu consegui, na época, né, eu fiz eu consegui um trabalho na rede estadual como professora e
E um dos requisitos para entrar nesse contrato, como prof, eu precisava fazer uma audiometria para ser admitida. Certo. E quando eu fui fazer ali a audiometria, a fonoaudióloga disse para mim, olha, você está perdendo a audição. Eu, como assim, estou perdendo a audição? Ela, olha, você está aí com essa perda e você vai ter que procurar um otorrino. E gera uma perda significativa que apareceu nesse exame que você fez. Sim, foi uma perda grau leve a moderada no direito e uma perda moderada a severa no esquerdo. Certo. E como é que foi para você receber esse diagnóstico, né? Que você, a princípio, levou um susto, como assim? Estou perdendo a minha audição? E a partir daí, né? O que você procurou para poder resolver? Olha, para mim foi um susto, porque, na verdade, as pessoas começam ali a perder a sua audição ali por volta dos seus 50, 55 anos. E na época eu estava com 35 anos de idade, até o otorrino achou, levou um susto, mas como você perder a audição com essa idade que você está? E então ele na época ele fez um procedimento de limpeza nos 2 ouvidos e nós repetimos a audiometria Certo. para realmente constatar a perda. Aí, a partir daí, você constatou que realmente estava perdendo a audição e você buscou, então, ajuda para colocar um aparelho auditivo, foi isso? Sim, eu fiz o procedimento e o otorrino disse, olha, você vai ter que usar o aparelho auditivo porque você tem uma célula morta, né, na cóclea e você vem perdendo essa audição. Ele pediu vários exames para ver um diagnóstico, fiz exames de sangue, fez exames também de ressonância magnética para ver ali a origem disso. E eu não tive escolha, eu tive que usar aparelho auditivo. Certo. E a adaptação do aparelho auditivo foi rápida ou não? Você foi aos poucos ali aprendendo? Achou que seria simples? Colocar, já estou ouvindo tudo, está tudo certo? Ou não? Teve aquela adaptaçãozinha primeiro? Olha, não é tão simples assim a adaptação, porque você passa muitos anos da sua vida escutando muito pouco. Então, alguns sons que eu não escutava há muito tempo, eu comecei a voltar a ouvir com o aparelho. Por exemplo, sons de passarinhos cantando, sons de chuva, sons mais leves. Esses sons leves eu já não estava escutando mais. Então, a questão da perda, da uso do aparelho foi bem complicado no começo. Levou em torno aí de 6 meses a quase 1 ano para se adaptar. E agora está tudo certo. Agora sim. Legal. Fernanda, obrigado. Obrigado por participar com a gente, contar um pouquinho da sua experiência e que Deus continue te abençoando, guiando aí no seu trabalho também como professora. Obrigado. Obrigada. Agora, Patrícia, ela comentou aqui, né, sobre esse momento que ela passou a usar o aparelho auditivo. Existe ainda um certo preconceito das pessoas quanto ao uso do aparelho auditivo? Não quero ficar usando aquele negócio na orelha, porque antigamente eram maiores os aparelhos e tal. Agora tem aparelhos bem modernos, quase que imperceptíveis, né? Mas ainda tem um certo preconceito? Tem sim. Sim, os aparelhos antigamente eram maiores, hoje a tecnologia eu brinco que é uma ilha de som, né? Tem um DJ ali dentro do aparelho auditivo, porque tem muita tecnologia, eles são menores, mas lógico que cada aparelho, cada tamanho de aparelho depende do grau da perda, do tipo da perda, então isso também tem essas questões. Mas tem sim o preconceito. É engraçado porque a gente pode usar óculos, mas a gente não pode usar aparelho. E é um apoio da mesma forma que é o óculos, embora a adaptação seja diferente, mas o aparelho auditivo é um apoio. Mas o óculos, ele é mais antigo e
a maioria da população usa, então se tornou mais comum. Agora, o aparelho, às vezes, a gente encontra muita resistência, Interessante que ela principalmente nos mais jovens. Interessante que ela até comentou ali que ela começou a ouvir sons leves que antes ela não ouvia. E é interessante que precisa de uma adaptação para isso, para ouvir o barulhinho da chuva, outros sons que começam a ficar também incomodativos, como você não ouvia, são sons que né, a maioria das pessoas que tem boa audição ouvem, mas precisa dessa adaptaçãozinha, né? Inclusive a gente tem alguns aparelhos aqui, ó, a gente vai mostrando alguns dos tipos de aparelhos auditivos. E aí eu começo com esse primeiro aqui, BTE. Que aparelho é esse, hein, Patrícia? Tem diferença entre eles? Tem algumas diferenças sim. O BTE é o atrás da orelha, né? E ele pode ser usado normalmente para a maioria dos tipos de perdas, né? Tanto as perdas leves quanto as perdas mais profundas. Então, o BTE é um aparelho que, de modo geral, se adapta ali a todos os tipos de perdas. Patrícia, o que ele faz? Ele aumenta a amplitude de som, ele aumenta o alcance, o que ele... Ele amplifica os sons, mas ele, como eu falei, como é uma ilha de um DJ lá dentro. Então, não é só amplificar os sons. Ele também pode reduzir os sons do ruído para você ouvir melhor a fala. Não é um volumezão, né? Não é um microfonão que eu ponho. É um aparelho que ele vai amplificar os sons que eu tenho a perda. Porque é interessante, as perdas auditivas têm graus e também eu posso perder um pouco mais no fino, no agudo ou no grave. Então, o aparelho, o que ele vai fazer? Ele equaliza também. Exatamente. Eu preciso só do som agudo, então eu vou ter ganhos no som agudo. O som grave, ele não vai precisar amplificar porque eu tenho uma audição normal. O contrário também. Eu convivi durante muitos anos com alguém que perdeu a audição também muito cedo e que, num dado momento, não teve como fugir de usar aparelho. Mas até bem recentemente, eu percebia não só... É um preconceito, mas assim, é um sentimento que a gente percebia e conversava a respeito, um sentimento de eu sou deficiente, não vão me entender, então ela começa a disfarçar de que ouviu, mas não ouviu. Você falou com ela e ela diz, aham, mas você entendeu o que eu falei? Então, não. Então, assim, isso gera tantos outros incômodos, né, que inclusive vai impactar na autoestima, vai impactar no bem-estar geral desse indivíduo. Mas quando usa o aparelho consciente de que ele é um apoio, gostei quando você diz, é um apoio, como eu uso óculos. É um apoio, é uma necessidade e um apoio, que bom que seja. E aí tem um outro aparelho aqui, RIC, o RIC. É o RIC. Seria esse aparelho. Esse daí, vocês podem ver que ele tem uma pontinha ali e tem a parte de trás. O RIC é o receptor no canal. Então, ele costuma ser menor, porque uma parte do aparelho está aqui e a outra parte vai dentro do canal. Então, por isso que ele consegue ser um aparelho menor. Ele normalmente pega bastante perdas também, mas não as perdas tão profundas assim. Ele precisa de um aparelho mais potente quanto o BTE. Mas todos os aparelhos, seja o BTE, o RIC, o intracanal, todos têm a mesma função. Eles amplificam o som, cortam um pouco dos ruídos. Depende da necessidade da pessoa. Depende da necessidade da pessoa. E o intracanal, o nome já está dizendo um pouco, né? Isso, ele é aquele aparelho que parece o ponto de vocês, que é escondidinho aqui. Eu queria só dizer que esse intracanal não é para todas as perdas auditivas. Porque às vezes porque fica escondido mesmo, e o paciente quer muito, mas não vai dar o ganho necessário, não vai ser o apoio que ele precisa, o intracanal. Então, quando o fonoaudiólogo fala assim, mas para o seu caso não serve esse, acredite, é porque não serve. Porque cada aparelho tem sua especificidade e depende da perda. Eu queria comentar, porque assim, os pacientes no início, eles falam assim, eu estou ouvindo muito barulho, esse aparelho tem muito chiado. E não é o chiado, é como a convidada bem trouxe, são os sons que eles não estavam escutando e agora eles estão escutando, só que o cérebro ainda não reconhece. O cérebro não reconhece que é o som do passarinho, que é o som da panela de pressão. E até o cérebro reaprender a ouvir, leva um tempo, 1 mês, 2, 3, daí depende de cada pessoa. Eu lembro também. de alguns vídeos em que se mostra pessoas reagindo ao momento em que passam a ouvir. Já viram vídeos assim? Crianças assim,
né, o semblante, a surpresa de ouvir, que coisa linda. Pastor, por que em algumas ocasiões nós vamos encontrar na Bíblia a seguinte expressão: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça? Né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É um chamado à atenção. E essa expressão me vem à mente justamente pelo que estamos conversando, obviamente, mas para te lembrar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça aqui o nosso convite de pedir a revista Esperança, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. O Revelando a Palavra de Deus é algo que, para quem quer desenvolver a escuta espiritual, é um convite para você agora pedir a revista Eu Creio. E nós juntos vamos estudar temas que são incrivelmente, cada um deles, impactantes para a sua vida. Darlene, por que vocês insistem tanto em que nós estudemos a Bíblia? Por que vocês querem tanto que nós peçamos essa revista Esperança? Por que vocês nos convidam todos os dias, diversas vezes, em todos os programas? É porque nós acreditamos que quando Jesus Cristo disse, quando o Espírito, quando o profeta diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, é que tem algo do céu para ser ouvido por mim e por você. E quando Deus diz, me ouça, é bom que ouçamos. É o Pai falando ao coração dos seus filhos. Pede a sua revista Eu Creio, 15 lições para você estudar direto da Bíblia, a palavra de Deus revelando mistérios, segredos que são transformadores para você. Liga para a gente no 0 operadora 12 21 27 31 21. 31 21. Nossa equipe está agora esperando você. É só ligar, tá bom? Maravilha, eu tô Você não por vai aqui voltar ainda, viu? mais para cá? Não quero, Puxa quero ficar vida. aqui. Gostei desse cantinho, Tô viu? vendo. Não quer mais voltar, Aleixo. Ó, aqui eu tô pertinho da TV, pertinho dos telespectadores Mais longe de que estão nós. do outro lado. Tá, mas eu volto, viu? Tá Eu vou ficar com saudade também. Mas agora eu puxo aqui, ó, a sua interação. Você que está em casa, é o momento de trazer algumas interações. Vamos saber quem está chegando por aqui. Fernando Jobs, é isso? Fernando diz o seguinte, ó. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Fernando. Minha dúvida é sobre o uso de fones intra-auriculares, que tem a opção de redução de ruído. O uso desses fones pode prejudicar a audição? E agora, Patrícia? Pode ou não pode? Até explicando, né? Esses fones que ele está dizendo aqui, os intra-auriculares, são aqueles fones mais fechadinhos dentro do ouvido mesmo, né? Olha, os fones com a redução de ruído têm um benefício sim. Por quê? Quando você não está ouvindo o ruído externo, a tendência é que você coloque o som ali, a música, a fala, mais baixo. Então, se ele usa com o redutor de ruído, então não tem o barulho do ambiente, e ele coloca um som baixinho ali, não vai prejudicar. Agora, se mesmo com o redutor de ruído coloca no volume muito alto, vai prejudicar. A questão do fone de ouvido é realmente o tempo de uso com volume muito alto. A Organização Mundial de Saúde já fala que a gente não pode, né, principalmente nas empresas, isso é muito medido, as empresas que têm ruído, de 80 a 85 decibéis até 8 horas. Então, depois disso, ou mais som ou mais tempo vai prejudicar. Então, é sempre lembrar, o volume tem que ser ali, ó, que o outro do lado não escute e tem que ser um som baixinho. Agora, se for alto, com redutor ou não... E tem eu uma classe... eu confesso que de vez em quando meu marido fala assim, tá um pouquinho alto isso aí que eu tô ouvindo. Daqui. Não, e os locutores? Se ele tá assistindo agora, ele vai dizer, eu te falei, a doutora tá lá. Ô, Darlene, locutores, quando você trabalhava na rádio, como é que era o volume do fone? Era baixo, normal? Não, eu não acho que é muito alto. Aí é que tá, né? eu não Mas acho. isso é uma questão muito importante, né? Quanto mais isolado Aham. é o fone de ouvido, menos volume você precisa. É. O que eu uso atualmente, eu coloquei ele desligado, eu já não escuto muita coisa do lado de fora. Então. E aí o volume dele é muito, muito pequeno. Aham. E tem fones de ouvido que escapa som. Aí você tem que estar perto, você escuta mesmo. A pessoa que está lá perto, ela está escutando. E a pessoa não está escutando Tão alto. tão alto, mas o volume, a qualidade dele não é boa. Aí você tem que colocar muito alto mesmo, porque ele vai mas meu escapar fone é som. bom, para. É o ouvido que não, né? Eu tinha uma época que, lá mais no começo, quando eu piorou. trabalhava na rádio, eu gostava de ouvir de um lado, colocava o fone de ouvido de um lado e deixava o outro aberto para eu poder ter o retorno, enfim, sei lá o que era, mas eu gostava mais de deixar só de um lado. E aí eu comecei a sentir que quando eu tirava, ficava um zumbido de um lado do ouvido e tal.
E aí fui me adaptando a usar dos dois lados e depois normal, né? E aí uma coisa que é difícil é controlar o volume, principalmente no rádio, a gente quer falar... Parece que a gente quer integrar-se com o som. quer né? entrar ali, né? E aí é onde a gente acaba ouvindo alto demais. Uma muitas coisa vezes. pega, né, quando a gente está falando, porque a doutora falou de pessoas que têm um problema, e aí a tecnologia oferece uma solução, e a solução vai esbarrar num preconceito. Então, como é forte uma ideia, né? Eu tenho uma tecnologia que me permite me comunicar, me permite integrar com o mundo, e a minha crença sobre o uso daquela tecnologia, como eu uso a tecnologia, me causa um dano. Ou seja, existe algo centralizado ali que vai passar por todos. A maneira como o que eu penso vai lidar com a minha deficiência, com o que eu penso pode me gerar uma deficiência, a maneira como que eu penso sobre o mundo pode me abster de ter uma solução para aquilo, né? No próximo bloco, a gente vai falar sobre esse relacionamento, sobre o uso de aparelhos, sobre essas soluções, né? Existe um problema, mas existe uma tecnologia que pode tornar a sua vida com uma qualidade bem melhor. Você já bebeu água? Vai dar tempo nesses próximos minutos de intervalo de você beber uma aguinha, pegar seu telefone, ligar para a gente e já está esperando aí a revista que vai chegar para você. Eu creio, isso é muito, muito importante. Chega de graça, então faz isso, porque a gente já está voltando. Abinão já está no cantinho dele, Pronto. né? Porque ele foi e não queria mais voltar. Eu voltei. Mas que bom. Saudade. Você aí de casa também, fala com a gente pelo nosso WhatsApp, 983-150249. Amamos sua participação. Manda sua perguntinha daqui a pouquinho. A doutora Patrícia Jung vai responder a todas, quer dizer, quase todas, porque são muitas e acaba que o tempo é curto e a gente fala. Vamos aqui para o telão, gente. Benefícios do uso do aparelho auditivo. Vamos na prática? Vamos entender? Então, primeiro benefício, qualidade auditiva. Foi bem interessante quando você disse que, olha, o aparelho não é um microfonão, tem uma tecnologia ali muito especial, né? Então, o uso dele, porém, para muita gente ainda causa um certo desconforto, mas melhora a qualidade de vida, não é só a qualidade auditiva, é de vida, dos relacionamentos. Exatamente. Eu sempre gosto de deixar claro que, assim, o aparelho é o que a gente tem de melhor hoje em dia. Perfeito. Alta tecnologia, tem aparelhos excelentes. Mas não é uma orelha nova, então vai ter que reaprender a ouvir, que nem a gente estava falando. Feito isso, dito isso, depois de alguns meses de adaptação, a qualidade auditiva, porque daí o seu cérebro, né, ele já reaprendeu os novos caminhos, os sons fizeram novos caminhos ali para você conseguir ouvir mais e melhor, inclusive. Ele impacta outras áreas da vida. Por exemplo, eu estou aqui, o meu senso de localização depende do que eu estou ouvindo também, né? Sim, sim. O equilíbrio e muitas outras coisas. Porque é tudo no mesmo órgão. Por exemplo, a gente consegue ouvir a localização, saber de onde está vindo, se eu estou com duas orelhas funcionantes, vamos brincar assim. Porque se essa não funciona, é muito mais difícil eu localizar. Porque eu preciso saber, o som chegou mais rápido desse lado do que desse lado. Isso é inconsciente, a gente não pensa sobre isso. Então o som é daqui. Não, o som chegou mais rápido desse. E quando a pessoa tem a perda auditiva e coloca os dois aparelhos, ela consegue, então, captar o som que chegou de um lado, do outro, atrás, na frente. E a qualidade que nem a Darleide falou, de vida. Por quê? Os círculos sociais se mantêm, eu consigo conversar numa mesa, numa reunião de família, embora a gente ainda pode conversar um pouquinho, que mesmo com o aparelho a gente precisa de algumas estratégias, né? É sempre bom, por não ser uma orelha nova e ser uma tecnologia, eu avisar. Eu não te entendi. Olha, você pode repetir? É um trabalho, eu sei. Porque as pessoas... Eu escuto dos pacientes. As pessoas não querem repetir. As pessoas falam, você não está de aparelho? Então, agora é para a população geral. As pessoas precisam entender que o aparelho ajuda muito, mas a gente vai precisar dessas estratégias. Então, a pessoa precisa olhar, falar de frente, falar mais articulado, mexer, porque as outras pistas, seja visual, seja de gestos, vão ajudar quem usa o aparelho auditivo, porque não é a mesma coisa do que uma orelha. Então, tenhamos paciência. Estamos num círculo, muita gente falando, é mais difícil sim para quem está usando o aparelho auditivo. Então vamos tentar. Eu falo, agora você fala,
Porque uma voz só falando fica mais fácil para quem faz esse uso do aparelho. E essas pessoas que usam aparelho auditivo, nessas situações em que não há uma compreensão dos demais para falar de frente, falar, quem sabe, mais pausadamente, enfim, nessa estratégia que você diz, lembrar que essas pessoas, muitas vezes, elas ficam muito retraídas, porque elas não querem incomodar. Elas não querem nem dizer assim, fala de novo, não entendi. Às vezes ela não quer nem dizer para o grupo, a depender de onde ela esteja, sei lá, chegou no salão de cabeleireira. Ela não chega dizendo, olha, pois não, eu que uso aparelho, você pode falar mais alto? Então, também para quem usa, ter esse posicionamento, essa coragem, mas não é fácil para quem usa. Bate lá num sentimento de inadequação. Eu vou ficar aqui na minha, não entendi, mas deixa, não quero incomodar. Pensem como isso é delicado, né? Eu acho que você estava falando de algo que é central no próximo tópico, né? A vida familiar e social saudável. Exato. Porque nós não nascemos para sermos ilhas isoladas. Nós precisamos, pela questão até emocional, de saúde, a gente precisa desse contato. Olha que gostoso aqui, a gente nesse bate-papo. Isso faz bem, a gente precisa disso. Agora, aquela pessoa que já está usando aparelho, está ali na mesa, às vezes ela vai se retrair. Então, vamos falar de novo para todo mundo. Chega mais perto, fala direto para ela, porque isso vai ser um incentivo. Eu uso óculos, lente, né? Então, eu já me acostumei a falar, olha, eu não enxergo, eu vou sentar aqui na frente. Então, a gente precisa normalizar também o pessoal da perda auditiva. Falar, olha, eu vou sentar do seu lado aqui, ó, mais pertinho, porque senão eu não te ouço. Não é fácil, mas quanto mais nós nos habituarmos a falarmos sobre isso, esse programa tá sendo utilidade pública mesmo, porque as pessoas vão compreendendo que, do mesmo jeito que alguns não enxergam e tem que ficar bem pertinho para enxergar, às vezes eu preciso sentar mais pertinho para ouvir também. É legal que essa é uma conscientização para todos. Exato. Né? Para quem está acompanhando a gente em casa agora e estava naquela, não, usar aparelho e tal, não, usa, sem preconceito nenhum, precisa, use, porque vai ajudar no convívio social, vai ajudar você até mesmo na vida profissional, que é um dos tópicos que a gente vai acompanhar agora também, convívio da vida profissional, né? Desempenho profissional. Vai ajudar muito em várias áreas da vida e para quem também convive com pessoas, é essa grande conscientização também, né? Especialmente em ambiente de trabalho, ambiente profissional, vai ajudar muito, né, Patrícia? Sim, porque não dá pra gente falar de profissão sem falar de comunicação. Então, no ambiente de trabalho, mesmo que seja um ambiente menor, eu sempre tenho contato com alguém, preciso entender o que essa pessoa falou, preciso até me comunicar de uma forma que a outra pessoa entenda. Se estou trabalhando com a Darleide me pede alguma coisa e eu não entendo, vou fazer o contrário. Ela fala assim, Patrícia, venha no dia 3 e eu chego aqui dia 6... Acho que ela já vai me mandar embora. Então, o desempenho profissional... Não mandaria. Ela me compreenderia. Eu ia falar, não escutei direito. Claro. Mas para evitar esses enganos, é importante o uso do aparelho auditivo para até evitar isso. E, de novo, quem trabalha com público, principalmente, precisa estar ouvindo o que o público pediu, precisa ter uma troca ali com esse público, que a audição é fundamental. Isso até no trânsito também, né? Para quem dirige, né? Isso é fundamental para você saber. Segurança, né? Segurança. Exatamente. Total. Vamos lá, então, mais um benefício do uso do aparelho auditivo. Diminuição dos níveis de estresse, obviamente, né? Você se sente mais confortável no mundo. Esse daí é o último tópico que junta todos os tópicos de cima, né? Porque quando você melhora a sua qualidade de vida, sua qualidade auditiva, melhora os seus relacionamentos pessoais, profissionais, o seu nível de estresse diminui e a qualidade de vida vai lá para cima E até nessa diminuição do estresse, tem aparelhos auditivos que eles... você pode conectar pelo celular ali e ouvir, né? Ouvir o seu podcast. Eu sei porque um ex-patrão meu, ele tinha... E desses aparelhos mais modernos, você consegue conectar, você ouve ali outras coisas também, né?
É muito interessante, é bacana. Exatamente. Um benefício, ou tantos outros, né? Mas um benefício que o aparelho auditivo faz e que a nossa orelha não faz é realmente conversar no celular conectado, porque eu preciso pôr o fone. Não, já muitos aparelhos auditivos já têm essa conexão com o celular, com os aparelhos de televisão. Então, aí você não precisa colocar o fone, você já está com o seu aparelho e conversa no celular, assiste uma televisão. E existem também outros acessórios que podem ajudar também. Por exemplo, existe o microfone remoto. Alguns casos são acessórios que são necessários e pode possibilitar. Às vezes, se o meu trabalho, eu tenho sempre muitas reuniões com muitas pessoas, né? E aquelas mesas grandes de reunião, alguma coisa assim. Se eu tenho um microfone remoto, eu posso colocar mais próximo de quem normalmente vai conduzir a reunião, também é um benefício. Só. Olha que interessante. Quanta tecnologia num aparelhinho para beneficiar justamente a vida de quem dele precisa. Precisa ter adaptação, entender esse novo momento de agora ouvir fazendo uso de um aparelho, por conta desse tempo de adaptação, dessa necessidade de conhecer esse aparelhinho e como ele funciona, você elaborou um e-book e que está disponibilizando gratuitamente. Fala um pouquinho dele, por que exatamente você parou para elaborá-lo? É pela grande necessidade que as pessoas têm de entender o uso do aparelho auditivo? Exatamente. Por tudo que a gente já foi conversando aqui um pouquinho, e o que eu sinto também, né, no dia a dia, é parte do preconceito, parte da dificuldade, tanto dos próprios usuários de aparelho, que não sabem ainda como utilizar essas estratégias, né, de sentar mais próximo, desses acessórios que às vezes eles podem usar, de se posicionar como uma pessoa que tem dificuldade, mas que está ali para ouvir. Então, existem muitas estratégias que a própria pessoa de aparelho auditivo pode usar e também quem convive com quem usa aparelho auditivo pode fazer muita coisa para melhorar essa comunicação. Então, diante dessa necessidade, eu escrevi esse e-book e eu queria disponibilizar, dar para os seus telespectadores. Tá aí na tela o Instagram aparecendo, mas vai voltar o Instagram ali, é Paty, e se pronuncia Jung, mas se lê Jung. Isso, né? Paty Jung para escrever, Jung. mas é Paty Jung. Daí quem estiver assistindo a gente, pode ir lá, começa a me seguir, porque eu falo muito de comunicação, dou dicas de comunicação, não só para quem usa aparelho auditivo, comunicação de modo geral, comunicação eficaz, comunicação não violenta. A gente estava conversando um pouco aqui, né? E lá no meu Instagram eu falo muito disso. Pode ir lá, me chama no direct, fala, olha, eu estava lá no Entre Família, eu quero ganhar o e-book, eu já mando para você, mando o link e você já pode baixar. Muito bem. Queremos distribuir essa informação para todo mundo. Obrigada por isso, viu? Que bom que você tem enquanto profissional, essa atenção para além do seu consultório, né, trazer esse benefício para você. Vai lá então, segue a doutora Patrícia Jung e receba esse material de graça. Me chama no direct, né? Lá, que é no Manda interno, mensagem, na mensagem lá, e fala, ó, tava assistindo Entre Família, quero o meu e-book. Chama Conversas Descomplicadas. E por mais que não seja alguém que está precisando agora, mas é bom baixar, saber, até para conviver que convive, né, com outras pessoas, ou pode vir a conviver com alguém também que tenha, né, problema auditivo e para você já saber como lidar também. Agora, mês de maio está chegando, né? Amanhã, fechando já o mês de abril, amanhã já começa maio, 1º de maio. E mês de maio vem cheio de novidades. Dentre essas novidades, amanhã a gente vai falar sobre outras novidades aí também, mas dentre essas vem um quadro novo que é o Noivei. E agora? Para quem está querendo casar, né? Já ficou noivo, já ficou noiva, e agora quais são os passos que eu devo seguir para poder me organizar, né, para a festa de casamento, vestido de noiva, o traje do noivo ali também, né? E muito mais, muito mais. Você vai acompanhar agora, só um trechinho, uma chamada do que vai ser esse quadro que começa amanhã e vai seguindo todas as quartas aqui no mês de maio no Entre Família. Estamos no mês de maio, mês das noivas. E se você está se preparando para casar ou já começou a organizar o seu casamento, eu te convido a acompanhar a programação do Entre Família. Teremos temas que vão tirar suas dúvidas em relação à escolha do vestido, lista de convidados, fornecedores e muito mais. É no programa Entre Família e eu te espero lá.
bom, muito bom. Não dá para perder não, hein? Dá para perder não, acompanha aí. Para você, minha amiga, tem filhas aí que vão ficar noivas ou estão noivas, então já aproveita e diga para assistir todas as quartas aqui no Entre Família. Noivei, e agora? O que vou fazer? Né? Vai casar. E a Ju tava bonita, né? Você viu? Combinando ali com as combinandinho. flores ali também. De festa, bonita. Sensacional. E agora, o que vem? Acho que é intervalo, né? Intervalo? Uhum. Ah, então A diretora disse que era você para Ah, chamar. eu tinha até me esqueci. Fiquei olhando ali, fiquei... Tá, viajou, foi pro casamento. Viajei, Foi. já viajei Casei, no meu e casamento agora? aqui, e agora? Fiquei nesse, né? Vamos pro intervalo então, minha gente. Daqui a pouco estamos de volta. Chegou aquele momento da Leide, pastor Aleixo, Patrícia, o momento que todo mundo que está em casa, eles gostam do programa todo, né? É isso que eu ia falar. não, O que do você está programa- dizendo aí, menino? Não, do programa todo, Não, mas esse especialmente... momento é de paz. Porque se for uma pergunta assim, mais fácil de a gente comentar, é legal. E se for braba, é Ai, só a gente entregar joga pra pra Patrícia. Patrícia. É, Não tem como Joga responde, pra é ela. maravilhoso Olha aí esse lá da momento. Angola, meus amores. Angola. Beijo, meus amigos de Angola. Canda E Diniz. que nome lindo. Boa tarde, melhor trio da Novo Tempo. Será que é porque é o único? Que... Deve ser. Não, vamos ficar nessa parte aí, não vou nem Mas pensar muito. obrigada, adorei, né? Adorei. Muito bom. Meu filho usa fone de ouvido e por vezes quando estamos a chamar, ele não ouve nada, porque o som está muito alto. O som alto pode provocar lesão no ouvido interno, podendo ocasionar perdas auditivas e zumbido. Pode haver melhora quando o tratamento for realizado precocemente. Porém, mesmo em casos de tratamento precoce, também pode ocorrer lesão irreversível. Então, ela está afirmando, né, sobre essas lesões irreversíveis, doutora. Exatamente. A perda ocasionada por ruído não tem tratamento, ela não é reversível. Às vezes o que acontece, você passou uma noite lá num som muito alto, daí você tá com aquele zumbido e tal, mas não prejudicou definitivo as células ciliares lá da cóclea, elas não morreram, vamos dizer assim, tudo bem, deu aquele zumbido naquele dia. Mas se isso for persistente e lesionar as células, não tem reversão, não tem tratamento para esse tipo de perda. Agora Não até- volta. Aham, até entendendo isso que você está dizendo, tem alguns casos que se faz cirurgia para poder fazer alguma correção, porque eu já vi casos de falar em cirurgia para Amiga fez. ajustar alguma coisa no ouvido. É. Que cirurgias são essas? Então, depende do tipo de perda auditiva. Se é uma perda auditiva que a gente chama de condutiva ou mista, quer dizer que tem alguma coisa na condução do som até a cóclea, que tem o tímpano, tem os ossículos da audição. Se for ali naquela condução, depende do tipo de perda, e também por infecções, podem ser feitas cirurgias sim, né? Agora, quando o dano é lá na cóclea, daí não existe cirurgia para a perda auditiva. O que a gente ouve falar, né, quando a perda é lá na cóclea, que é uma perda profunda, são das cirurgias do implante coclear. Mas daí a gente deixa para um outro dia. Certo. Mas complexo. nesse Implante- caso... Oi? Implante coclear, é isso? É um que é Exato, que é fixado aqui na... que é Intracerebral. fixado aqui. Mas são para perdas profundas, normalmente é quando a pessoa já nasceu com a perda, que não são feitos em crianças, ou sim, que a pessoa já é falante e foi progredindo a perda, quando adulto é feito. Eu Mas tenho- são casos específicos, Entendi. né? Eu tenho um casal de amigos que o filho deles teve meningite, e aí teve a perda e teve que fazer essa cirurgia realmente para poder... O implante coclear é usado nas perdas profundas, quando o aparelho já não resolve. dá ganho, não traz nenhum benefício. Certo. Tem mais interação que chegou aí, olha. Na tela, chegando pra gente, da Vivian Barbosa. Ah, A minha amiga. Parabéns, amiga, por ser essa profissional incrível. Ai, que legal, Legal, hein? Tá acompanhando a tô com as Vivian. amigas assistindo. Essa boa. é minha amiga, vizinha, Ah. madrinha, que tudo. audiência especial, né? Muito. E Delícia. chegou da Monique, lá do Rio de Janeiro. Meus 3 filhos ainda não usam fones, pois têm 3, 7 e 9 aninhos ainda. Cada um com seu tablet, fica uma bagunça com os barulhos de cada joguinho. Estou pensando em comprar os fones este mês. Aí a atualização, da já ideia. mudei de ideia, nada de fones. Ah, entendi. Olha, eu falaria para ela não pôr fone por 2 motivos. Um, porque eles podem ir aumentando o som e agora a gente vai entrar em outro assunto. Mas eu acho que com criança, nós pais temos que escutar o que as crianças estão ouvindo.
sejam nos joguinhos, sejam na televisão, tem que estar monitorado. São crianças pequenas. Eu não colocaria fone de ouvido pelos dois motivos. Pela perda, porque eles podem ouvir muito alto, e eu acho importante a gente estar monitorando. Verdade. Nossa, muito importante você ter dito isso. Lá em casa não se usa, não se pode. As crianças, filho, pode tirar esse fone aí, porque eu quero saber se está ouvindo. Além de um isolamento social, e vai se criando na criança uma perda de habilidades sociais por causa de uma ultra particularização da vida dela, né? Ela fica sozinha, vendo só ela e trancada, ouvindo só o que ela está ouvindo, e o mundo está acontecendo, né? Exatamente. É muito importante você ter reforçado isso. Então, vamos a mais uma participação agora da Jaci. Gostaria de saber se refluxo estomacal prejudica a audição. Tem alguma relação? Vamos lá. A pessoa que tem refluxo, depende da estrutura anatômica dela, se ela está deitada, alguma coisa assim, e se esse refluxo vem, pode, se ela também tem entupir as vias aéreas, alguma coisa assim, como aqui está tudo conectado, né? Nós temos canais que passam, poderia prejudicar nesse sentido. Agora, não nessa perda que nós estamos falando lá na cóclea. Então, poderia prejudicar, quando eu estou deitada, esse refluxo vem e, né, preenche tudo aqui, entope nariz, não sei o grau do refluxo dela, nesse sentido sim, porque está tudo conectado. Mas se a gente pensar num refluxo só aqui, não prejudica. Entendi. Até ligado a falando sobre essa ligação toda, às vezes quando a gente viaja de avião, dá aquela pressão no ouvido, né? Dá aquela entupida, ou vai subir uma serra, aquilo ali pode prejudicar de algum jeito também a audição ou não? Não, nós temos a pressão interna do ouvido, mas por isso que a gente tem os canais, quando eu abro a boca, bocejo, mastigo, a gente regula a pressão e está resolvido. Legal. Resolve com chiclete. Pronto. Resolvido. Às vezes não. Dói, Eu tenho até uma outra dói. dúvida aqui, depois eu coloco. A Kelly Cristina, de São Paulo, falou, boa tarde. Tive Covid por... Primeiro, boa tarde, viu, Kelly? Boa tarde para tarde. você também. Tive Covid por 2 vezes e dengue há 30 dias. Pegou o combo completo. Coitada. Às vezes tenho um apito nos meus ouvidos e depois passa. Pode ser alguma perda auditiva isso? Esse apito que ela ouve ali? Então, o zumbido, o apito, às vezes é apito, às vezes é a panela de pressão, o chiado, ele mostra que tem alguma coisa ali errada. Não necessariamente ela já pode estar com uma perda auditiva, mas em alguns casos é um indício, um prenúncio de que pode vir a ter uma perda auditiva. Tem alguém na minha família que tem esse zumbido constantemente, já fez toda espécie de exame e não conseguiu identificar nem perda auditiva, nem o que de fato é. Mas você falando, quem sabe possa vir a ser, né? Mas imagina o incômodo disso, uma vida acostumando com um zumbido porque ele simplesmente não se aparta dele. Hoje em dia já tem bastante estudo sobre o zumbido, não tem nada fechado, né? Porque o zumbido é isso, pode ser muitas causas mesmo. Pode ser causa metabólica, circulatória, pode ser... Nervosa. Pode. Eu digo nervosa também porque há alguns estudos, eu li, obviamente não li toda a profundidade dele, associando cafeína com zumbido no ouvido. Isso é certo. Qualquer alimento estimulante que contenha cafeína ou qualquer outra que seja estimulante vai causar mais zumbido. Uma das coisas que a gente fala para os pacientes tem zumbido? Diminui. Café, chocolate, os refrigerantes de modo geral. Grande parte dos pacientes, quando retira os alimentos estimulantes, melhora o zumbido sim. Existem alguns casos quando a pessoa não consegue nem conviver com o zumbido, e mesmo sem a perda auditiva, existem alguns aparelhos que eles vamos dizer, autoalimentam um som no ouvido e que os pacientes têm ganhos com esses aparelhos, mesmo sem ter perda auditiva. Eles usam o aparelho para a diminuição do zumbido. No caso dela, que teve Covid 2 vezes, teve dengue, que são doenças que afetam muitos sistemas, né? E agora ela está com um sintoma de alguma coisa. Qual é o primeiro passo? Que profissional que ela de cara já deve procurar? Ela pode procurar um otorrino, que ele vai fazer alguns exames, vai verificar até se tem excesso de cera, porque antes da audiometria, que é o fonoaudiólogo que faz, é bom passar no otorrino para ele fazer um exame, ver se não tem infecção, se tiver infecção ele vai precisar tratar. Então passa no otorrino e ele vai encaminhar para fazer uma audiometria, uma avaliação completa com a fonoaudióloga. Maravilha. Labirintite tem alguma coisa a ver ou não?
labirintite, Perda sim, de é audição. o mesmo órgão aqui, ó. Eu tenho uma cóclea aqui, tá pequenininha, mas aonde fica tem os órgãos auditivos, é bem pequenininha, não vai dar para ver. É o Parece mesmo um caracolzinho, né? Uma nota É o musical, caracolzinho. lembra? De um lado é o órgão onde a gente escuta e do outro lado é o labirinto, aonde a gente tem o equilíbrio. Então, tá tudo junto ali. Pode, afetou meu labirinto, pode afetar minha audição. Afetou minha audição, pode afetar meu labirinto, porque é um Tá órgão tudo só. ali. Entendi. Maria Helena mandou aqui uma interação. Boa tarde. Boa tarde, Maria Helena. Meu ouvido é muito ressecado, não produz cera. Isso pode me levar à perda de audição? Não. Isso de produzir muita ou pouca cera é de organismo para organismo. Tem gente que tem mais lágrima, tem gente que tem menos lágrima. Não tem problema nenhum. Só vamos aproveitar e falar assim, não tem que colocar nada para limpar a orelha. Não cutuque lá O cotonete dentro. empurra, geralmente, né? Exato. E pode machucar. Mas não tem muita ou pouca cera, não está relacionado com o perda auditiva. E de quanto em quanto tempo é bom fazer aquela limpeza no ouvido direto no otorrino? Acho que é o otorrino mesmo, né? Exato. Que faz essa limpeza. Eu já fui algumas vezes, a primeira vez que eu fui, saiu uma quantidade de cera que eu nem imaginava, né? Que ele falou que é ao Você longo saiu do de lá tempo. sincerão. Não, eu saí ouvindo... Sem cera. Cara, foi interessante que eu ouvi assim tudo mais nítido e tal. A primeira vez que eu fiz isso, puxa, que interessante, Tem uma amiga minha que vive falando que às vezes ela não escuta. Cera. Às vezes pode ser que alguém não queira estar falando com ela de verdade, né? Que não queira, mas pode ser esse problema Pode ser também. cera. Eu não vou falar pra ela, mas você que é um amigo próximo, Mais próximo, né? É. Limpa o ouvido. Eu nem me importo mas com vocês. eu não tá nem escutando. Doutora, todas as vezes que eu vou ao otorrino, faço audiometria, está tudo limpo, está tudo bem. É que as más línguas, aí sim, não tem jeito. Eu ia falar isso, a audiometria dela tá normal, então mais fácil, não mais tem. fácil consertar isso. Agora você me perguntou de quanto em quanto tempo. Isso. Eu nunca precisei fazer uma lavagem de ouvido. Aprenda. Isso depende de cada organismo. Tem organismo que produz mais. E assim, eu acho que eu tenho muita cera. Quando a gente fala da lavagem, é porque realmente está fechado, ressecado, Excesso, entupiu geral. Exato. Daí o médico faz uma lavagem. Agora, eu tenho um pouquinho de cera. É normal, é do organismo. Então o médico vai ver se precisa ou não. Mas tem gente, eu nunca precisei fazer. Eu produzo uma quantidade que não entope. Agora Nós somos água. normais. Agora água. Não, mas Darleide, quem produz muita cera também. Não é. Esse aqui não é normal. Não me complique, Darleide, por favor. Meu escutadorzinho tá legal, viu? Meu escutadorzinho tá legal. Rapidinho aqui, então, antes da última interação ali. Não dá tempo, não. Então tá. Não, para de fazer Cláudia cera, Souza. para de fazer cera, Binal, leia o negócio. Rapidinho, então, rapidinho. Quem gosta de nadar, mergulhar, enfim, que entra água no ouvido de vez em quando ali, pode prejudicar também ou não? Se você não tem uma doença de base, que costuma ter infecções, se você não Tá tem tudo essa certo. recomendação, tá tudo bem. A água entra e sai. Agora, se você tem muita infecção, daí precisa tomar esse Olha, cuidado. eu vou ficar só Obrigado. com o que a Cláudia disse. Boa tarde, parabéns por esse programa com temas tão importantes. Obrigada, viu? Tenho perda auditiva profunda no ouvido esquerdo devido a sequelas causadas pela retirada de um meningioma. Posso usar um aparelho auditivo? Sim ou não, doutora? Sim ou não, sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Coitada da doutora. Olha, é uma perda profunda. E se ela tem uma orelha direita muito boa e não tem ganho na esquerda, talvez não seja indicado. Mas precisa de uma avaliação, não dá para dizer assim. Precisa procurar um profissional para fazer uma entrevista especializada. Doutora, muito obrigada. Muito bom recebê-la por aqui. Um beijo para você também que mandou a sua pergunta. Obviamente você vê que o tempo é curto, mas a gente agradece demais e te guarda para um próximo encontro, tá bom? Obrigada. Beijo para você. Por mais que o tempo seja curto, eu aproveito para oferecer para você, sempre tem um tempinho para oferecer para você essa revista que está todo mundo pedindo. E se você não pediu a sua ainda, tá esperando o quê? A gente falar de novo, falar mais alto para você ouvir melhor, para pedir a sua revista? Então peça agora. A revista Esperança Eu Creio, ela trata de vários assuntos que são totalmente relevantes para a nossa vida como um todo, viu? Ela vem falando desde a criação, vem falando quem é Deus, de verdade, quem é Deus. E melhor do que isso, saber quem é Deus
para você, quem é Deus na sua vida. Você quer saber mais? Você quer aprender mais desse Deus tão amoroso, esse Deus que te criou de uma forma perfeita, mas que o pecado, ele entrou e vem trazendo problemas de audição, problemas de raciocínio, problemas diversos na nossa vida, e saber, né, o melhor de tudo, que Deus já planejou para que a gente possa ter o nosso corpo restaurado e para sempre, para toda a eternidade. Então peça agora mesmo a revista Esperança, eu creio. Ela trata de muitos assuntos aqui que é de extrema importância de todos nós, tá bom? Porque ela vai te conduzir à Bíblia e é a Bíblia que vai trazer as respostas que a gente precisa. Então peça agora, entre em contato com a gente pelo 129-8315-0249. Repetindo, 129-8315-0249. E é o seguinte, ó, que é, produção? Repete aí, por favor, que eu não ouvi direito o que eu estava falando. Mas agora sim. Eu vou te entregar de presente essa revista também. Produção falou, eu vou entregar essa daqui, ó. Mas eu prometo que vou te entregar uma outra no plastiquinho. Essa fica como forma de como é que fala, Darleide? Demonstração, né? De que você está recebendo essa revista. Fiquei muito feliz, eu gosto muito de ler. Tá bom? Assim como eu dei o e-book para os seus telespectadores, ganhei um. Maravilha! Viu? Maravilhoso. Deus abençoe, viu? Amém, obrigada. Muito obrigado, viu? Foi muito bom, muito produtivo ter você aqui. Tá aparecendo o Instagram ali na tela. Pati Jung, mas se escreve Pati Jung. Muita coisa ali. E não perca essa oportunidade de ter esse e-book à sua disposição, a despeito da necessidade que você tem. Conhecimento é sempre bom para abençoar as outras pessoas. Quando a gente para pensar na nossa comunicação, nas nossas sensibilidades, nas janelas da nossa vida, nós enfrentamos dificuldades o tempo todo. Desde o dia em que Adão pisou, deu seus primeiros passos para fora do Éden, a gente teve dificuldade para ver, teve dificuldade para ouvir, teve dificuldade para sentir. E ali Deus se mostrou Deus em nossa vida. Você foi chamado de ovelha por Deus. É interessante que se você comparar uma ovelha com outros animais, você vai perceber que ela tem dificuldades em tudo. Ovelhas não correm rápido. Ovelhas não enxergam muito. Ovelhas não têm um olfato aguçado. Ovelhas não têm presas, ovelhas não têm garras, ovelhas não têm inteligência. Então, se você encontrar uma ovelha bem bonita e bem cuidada, é porque o seu pastor enxerga muito, é que o seu pastor é rápido, o seu pastor é hábil, o seu pastor ouve muito, o seu pastor luta bem, o seu pastor está em prontidão. Todas as qualidades de uma ovelha, elas são decorrentes da habilidade do seu pastor. Assim somos nós com Deus. Deus vê o que nós não somos capazes de ver e nos conta. Deus escuta o que nós não somos capazes de ouvir. E Ele nos comunica. Deus fala aquilo que nós não somos capazes de falar. E a salvação acontece. Num barco, sequestrados pelo medo, pela angústia, com trovões e relâmpagos sequestrando os sentidos, os discípulos não eram capazes de enxergar a própria salvação que vinha na sua direção. E ali naquele momento, eu e você, junto com Pedro e André no barco, não estávamos vendo Jesus ou identificando-o como um fantasma. E nesse momento em que nós ali no barco não estávamos vendo, a palavra de Deus soa por entre a tempestade e diz: não temas, sou eu. E que delícia ouvir falar disso, desse relato, porque todas as vezes em que eu não vi, Deus falou. Mas isso não é a única história da Bíblia, porque eu vejo Jesus andando nas páginas da história e nos momentos em que eu não fui capaz de ouvir, ali no deserto, sem nenhuma possibilidade, com os ouvidos tapados para ouvir a palavra de Deus, e por não ouvir a palavra de Deus, eles disseram não para esse Deus. E ali Moisés levantou uma serpente no deserto, para que quem não foi capaz de ouvir pudesse ver. Em outro momento estou eu sentado na sala junto com Tomé, sem a capacidade de crer. E nesse momento onde os olhos não estavam sendo confiáveis e os ouvidos estavam enganando, Jesus falou: me toque. E agora ele usou o toque para que nesse coração chegasse. Jesus mostrou isso tudo para Judas, permitindo que ele visse, permitindo que ele ouvisse e que tocasse também. Mas Judas escolheu que o seu coração ficasse insensível. E mesmo num toque no coração, ele preferiu outra voz, preferiu outra visão, preferiu outro sentido.
A mensagem que termina a carta à igreja de Laodiceia, a última das 7 cartas às 7 igrejas, ao livro de Apocalipse, tem um convite e um chamado aos sentidos. Ele está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Verso 20 continua: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir, é uma repetição de algo que ele vai dizer na Bíblia toda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, mas esse Jesus não está limitado às nossas deficiências. Esse Jesus não está limitado às nossas perdas de habilidades que interferem na nossa comunicação. Não, se você não está ouvindo, ele vai te mostrar. Se você não está vendo, ele vai falar. Se você não está nem ouvindo nem vendo, ele vai permitir que se toque. E se tudo isso ainda não for suficiente, há um peixe te esperando no fundo do mar, para que você sinta tudo isso, mas ele não perde aqueles que são dele. Mas ele está convidando a uma experiência. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Não é uma alegoria isso. Isso é um convite para uma realidade que ele está dizendo. Ele disse: deixa que eu seja o pastor da sua vida. Entregue seus ouvidos para mim, para que eu ouça e te conte. Entregue seus sentidos para mim, eu vejo e te mostro o que está acontecendo. Eu sou a sua boca, eu que fiz a sua boca e eu falo através de você. Mas isso tudo só vai acontecer se você permanecer com seu coração sensível e você tem uma experiência ainda a mais. Porque Deus falou aqui do ouvir e do ver e do tocar, mas Ele está falando assim: eu quero que você agora tenha um paladar voltado para mim. Sim, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus te chama para senti-lo, percebê-lo, ouvi-lo, falar com ele, pensar com ele, crer a partir dele, mas acima de tudo, que isso tudo seja uma vida experimentada com ele. Quando nós abrimos nossos ouvidos para Jesus, isso vai gerar um resultado. Daqui a pouco tempo, ele vai rasgar o céu para dizer seu nome. E neste momento, o planeta inteiro ficará surpreso com algumas coisas, menos você. Porque quando ele falar, meu filho, você vai dizer, era essa a voz que eu ouvia. E quando ele sorrir para você, você vai dizer, foi esse sorriso que me salvou. Esse é o Deus que eu conheço. Todos os meus sentidos estão entregues a Ele. Que lindo. Amém. Lindo, Demais, obrigada. Até amanhã, bom Se Deus feriado. Amanhã, casais que trabalham juntos. Verdade. E aí o Vida e Saúde. Terça na Beijo. cozinha, vida e saúde. Tchau.